você dormiu, né? Às vezes tem pessoa que bebe, fica numa posição e acaba, né? Ou às vezes tem gente que tem mania de dormir com o braço para cima, ou sobre o braço, também pode dar. A gente fala que o braço dormiu. Isso. Aí que fala, meu braço dormiu. Que a gente não... Mas, no geral, com o envelhecimento, nossa coluna ela começa a sofrer algumas degenerações. E a maioria dessas degenerações vão dar alguns sintomas, né? E o mais comum que a gente tem é o dor no pescoço, que ele irradia para os membros, para o braço. Aqui na região do pescoço, né? Quando é uma hérnia de disco, normalmente ela costuma ser unilateral. Então, essa dor irradia para o pescoço e vai para a mão. Paciente que é muito comum, né, que antigamente chamava de Ler, né, ou síndrome do túnel do carpo, normalmente ela é bilateral. Pessoas que digitam muito, pessoas que têm trabalho manual, né, às vezes bordadeira, né, às vezes pessoa que faz até arte marcial, que usa muita mão, tem um formigamento, mas normalmente é bilateral, piora mais à noite, né? E tem alguns casos de população idosa, que eu sei que é grande parte do seu público também, né? Que tem um canal estreito cervical e muitas vezes tem uma dor que pode irradiar para os dois membros. Então, formigamento, a depender da sua faixa etária, de como isso está progredindo, tem que ser investigado. Mas o formigamento é acompanhado de dor, geralmente? Tem a dor? Geralmente, né? A gente fala que a anamnese, quando o médico pergunta, né, uma das coisas que mais a gente pergunta é isso. A dor irradia, então, na maioria das vezes, quando é hérnia de disco, o paciente fala, eu tenho uma dor cervical, tenho incômodo cervical, que ele irradia. E pelo trajeto que irradia, a gente consegue topografar mais ou menos onde tem. Que o canal cervical... O que é canal cervical? Isso. A gente tem um cérebro, isso passa pelo tronco cerebral, depois vai para a medula. Por onde passa isso? Dentro da coluna vertebral. Dentro naquele osso aqui do... Isso mesmo. E quando a gente vai... Imagina, nossa coluna cervical, ela tem muita mobilização, né? Coluna lombar também. E ela é sobrecarregada no nosso dia a dia. Mais ou menos a gente tem 6 quilos, né? Quando a gente pesa a cabeça, está sobre a coluna. Só para você ter ideia, que hoje tem sido muito comum falar do jovem, você ficar com o celular olhando assim, você dobra o peso que fica sobre a coluna cervical. Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas mais jovens com problema da coluna cervical. É a postura que a gente tem utilizado bastante, né? Para digitar, ficando no celular, não tem jeito, né? Automaticamente a gente olha para baixo. Eu estava vindo para cá, eu vi um caminhão de cimento descarregando essas construções, caminhão de cimento. Eu fiquei olhando para um rapaz, jovem, ele pegava um saco de cimento, punha na cabeça. Eu falei, meu Deus, agora tá uma beleza. Esse moço, quando ficar velho, vai estar tudo comprimido, aquelas... Com certeza vai ter problema. Muito comum. Eu sempre falo assim, atividade física é ótimo, mas tem aquele limite, né? A gente vê muito hoje profissional que às vezes faz atividade física, agora de forma exagerada, né, para ganho de muita massa muscular, muito problema da coluna cervical e lombar. Olha que interessante. Sobrecarrega. Porque vai sobrecarregando, né? Tem um limite saudável do exercício físico, né? Normalmente, também, ainda mais quem é trabalhador, né? Imagine quantas horas ele fica pegando esse ali, não tem aquele tempo. E mesmo a questão do... A gente vê atleta de alto rendimento, às vezes sobrecarrega muito também a questão de exercício também, né? O que a gente fala que é saudável é mais ou menos você fazer 1 hora por dia, né? O mínimo que seria 30 minutos por dia, 1 hora 3 a 4 vezes por semana, estaria ideal, né? Mas 1 hora por dia tá tranquilo, com o dia de descanso. Não sobrecarregaria. Não sobrecarrega. Só que depende muito da atividade, a nossa atividade mesmo, né? Eu fico sentado o dia inteiro. Então eu faço atividade 1 hora, eu até brinco com meus pacientes, eu falo, essa 1 hora é a única atividade física que eu faço. Por isso que eu faço todo dia, né? Porque o resto eu estou sentado, eu estou em pé em cirurgia, mas eu não tenho muita caminhada. Já um trabalhador que é o trabalhador braçal ou serviços gerais, aquela atividade não é igual ao exercício físico,